Um ex-campeão mundial da TNA e que atualmente integra o roster da WWE pode estar retornando de aposentadoria no SummerSlam. O reinado de Sami Zayn pode estar correndo perigo. E tem um ex-líder de uma stable da WWE que também pode estar retornando à companhia nos próximos dias. Nesse vídeo eu trago um comentário sobre algumas notícias mais quentes da WWE nesses últimos dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, apoie a comunidade de luta livre a crescer aqui no Brasil e ajude a alavancar o meu canal e outros canais de luta livre para que nossa comunidade possa crescer cada vez mais. Então, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Começando com a notícia talvez a mais interessante, que é o retorno do Nick Aldis aos rings. Para quem não sabe, o Nick Aldis é o gerente geral do SmackDown e ele foi suspenso na última edição do Raw. Foi anunciado que tanto ele quanto o Gunther estavam suspensos por conta do desentendimento que eles tiveram nos bastidores do Night of Champions. Lembrando que é tudo parte da história. Esse desentendimento já vem de semanas, porque o Gunther tem acusado o Nick Aldis de estar prejudicando ele na conquista do título mundial e que o Gunther e o Nick Aldis têm inveja da posição que o Gunther está ocupando atualmente, porque o Nick Aldis tem uma carreira fracassada. E para quem não sabe, o Nick Aldis, ele era um lutador e um bom lutador, né? Ele teve uma carreira muito boa na TNA, ali em meados dos anos 2010 até 2015, se não me engano. Depois ele chegou a sair, eu acho que ele voltou também em outras ocasiões, mas principalmente ali entre 2010 e 2015, onde ele teve o maior sucesso. Inclusive, ele fez parte de uma versão mais atual da Main Event Mafia, que foi uma stable que existiu na TNA naquela época. E ele fez parte do grupo com o Sting, tinha o Rampage Jackson, tinha, se não me engano, o Samoa Joe também, tinha alguns outros integrantes. E o Nick Aldis ele teve bastante sucesso na TNA, inclusive conquistando o título mundial da TNA na ocasião. E também ele teve muito sucesso na NWA, onde ele teve 2 reinados como campeão mundial, um dos reinados passando a marca de 1000 dias. Ele foi o Roman Reigns da NWA naquela ocasião. Inclusive, o reinado dele como NWA World Heavyweight Champion é o maior reinado com o cinturão em mais de 30 anos, se não estou enganado. Acho que o último grande reinado que a gente teve na NWA foi do Dan Severn, lá em 1900 e Guaraná de Rolha. Então, o Nick Aldis e o Gunther têm se atracado nessas últimas semanas, e isso levou a crer que o Nick Aldis poderia estar retornando aos rings. E o Dave Meltzer deu essa informação de que sim, o Nick Aldis deve retornar aos rings no SummerSlam. Então, no SummerSlam, a gente deve ter um combate entre ele e o Gunther. Eu não sei se vai ter algo de carreira em jogo, talvez mais um lutador para o Gunther aposentar, ou se vai ser um retorno em definitivo do Nick Aldis aos rings, ele largando essa posição de General Manager e assumindo o posto de lutador em tempo integral. Eu particularmente gosto da ideia do Nick Aldis retornando como lutador, porque, como eu disse, ele foi um bom lutador, né? Ele é novo ainda, ele tem 39 anos. Eu até me assustei quando eu vi a idade dele, eu imaginei que ele fosse mais velho, mas ele tem apenas 39 anos, então ele parou a carreira dele de lutador muito cedo. O Gunther é pouco mais novo que ele. Então, o Nick Aldis, se ele quiser retornar a essa posição de lutador, ele consegue tranquilamente exercer essa função aí por mais uns 5 ou 6 anos sem nenhum problema. Eu não sei se ele tem algum problema físico, isso impede ele de lutar com frequência, mas ele estando em boas condições, ele é um ótimo lutador e eu acho que ele teria muito a agregar ao roster da WWE. Agora a gente tem que aguardar para ver como que vai ser o desenrolar dessa rivalidade entre os dois. O Nick Aldis retornando aos rings no SummerSlam e a gente descobrindo se esse combate vai ter alguma estipulação, eu imagino que sim. Talvez um combate de carreira contra uma posição do Gunther no SmackDown. Se o Gunther perder, ele tem que sair do SmackDown. Eu não duvido, inclusive, de uma vitória do Nick Aldis. Talvez, se a ideia da WWE for trazer ele de volta à ativa quanto lutador, talvez uma vitória dele no SummerSlam seja bem possível de acontecer. Vamos aguardar para ver como que vai ser o desenvolvimento dessa história e vamos ver como os dois vão se comportar até o SummerSlam. Eu acredito que os dois podem entregar sim um bom combate e aí a gente vê
se esse combate vai ter alguma estipulação ou não. O fato é que o Nick Aldis deve sim retornar aos ringues no próximo SummerSlam. Outra notícia que me chamou a atenção foi a notícia do despedimento do Eric Young da TNA e a notícia de que ele pode estar retornando à WWE. O Eric Young ele já teve uma passagem na WWE lá em 2015, 2016, enquanto membro líder da Sanity, que foi uma stable que existiu no NXT. Inclusive tinha a Nikki Cross, o Alexander Wolf, o Killian Dean e, se não me engano, tinha outro lutador que eu não lembro o nome. E o Eric Young, ele também sempre foi um lutador muito talentoso e que teve uma carreira muito boa na TNA. Ele construiu uma carreira muito grande na TNA. E essa passagem dele na WWE, na Senate, ele até teve um bom momento, mas depois, quando eles subiram para o main roster, acabou que a stable não foi para frente e a carreira dele como lutador também na WWE não durou muito tempo. E aí ele retorna à TNA, passa por algumas outras promotoras até ser demitido agora nessa última semana. Me levantou o questionamento porque o Eric Young já é um lutador bem veterano, né? E ele não acredito que ele tenha muito a agregar no roster da WWE na atualidade, apesar dele ser sim um lutador talentoso, ele provavelmente chegaria ali para elevar outros talentos, mas eu acho que não é o momento mais para a gente ter o Eric Young enquanto lutador ativo no roster da WWE, sendo que a WWE demitiu vários lutadores muito mais novos e que poderiam agregar muito mais. Então, para mim, não faz muito sentido essa troca de lutadores mais jovens, como foi o caso do Aleister Black, por exemplo, para colocar o Eric Young, que já deve estar, eu não sei a idade dele, mas ele já deve estar beirando a casa dos 50 anos. Então, para mim, não faz muito sentido. Acredito que ele pode retornar para uma posição de produtor ou alguma outra função de backstage, né? Eu não acho que ele vá voltar, se ele voltar de fato, como um lutador ativo. Talvez ele retorne ali brevemente como lutador e depois acabe ocupando o cargo de algum cargo de bastidor. Mas esse retorno do Eric Young também é bem provável de acontecer. Outra notícia, essa é mais uma especulação, na verdade, é de que o reinado do Sami Zayn pode não durar muito tempo. Segundo algumas informações que têm circulado nas redes sociais, a WWE pode colocar o título de volta no Cody Rhodes. A ideia, a princípio, seria que a gente tivesse um combate entre Cody Rhodes e CM Punk no SummerSlam. Lembrando que o CM Punk não aparece na WWE desde o Raw pós-WrestleMania. E pelas informações, o retorno dele está muito próximo e que ele poderia voltar para enfrentar o Cody Rhodes rumo ao SummerSlam pelo título da WWE. E isso em si, a gente precisa esperar as coisas se confirmarem. Lembrando, a gente já teve a edição do SmackDown que foi gravada, eu não assisti, né? Aliás, eu não vi nenhum spoiler, não, tentei não ver nada. Então, o que eu estou falando aqui é baseado no que aconteceu até a noite do Night of Champions de fato. Mas existe esse rumor de que o Cody Rhodes pode recuperar o título do Sami Zayn muito em breve. Não sei se seria talvez no Saturday Night Main Event ou até antes. Mas essa ideia, e a gente precisa esperar as coisas se concretizarem, é muito difícil comentar sobre algo que é totalmente especulativo, mas essa ideia de devolver o título ao Cody Rhodes me gera uma preocupação muito grande, porque eu cansei de elogiar a WWE pela imprevisibilidade dela nessa última semana, dando o título ao Sami Zayn, e devolver o título ao Cody agora, que se não me engano seria o quarto reinado dele como campeão mundial, soa como uma decisão muito ruim, porque talvez esse reinado do Sami Zayn seja uma espécie de premiação pelo desempenho dele, pela carreira dele na WWE, e a ideia seja apenas que ele fosse considerado agora um Grand Slam Champion, porque ele já conquistou os títulos norte-americano, intercontinental e de duplas, então ele é agora um Grand Slam, era o único título que faltava para ele, era esse título mundial, e agora eles, como já deram o título para ele, eles já vão tirar de imediato e devolver o título para o Cody. Isso soa como uma decisão muito ruim. Eu espero sinceramente que a WWE não cometa esse equívoco. Eu espero que ele tenha um reinado longo, não estou falando do reinado de 1000 dias como o Roman Reigns, mas que ele tenha um reinado pelo menos passando da marca dos 100, 150 dias, porque o Sami Zayn tem capacidade de entregar um bom reinado com o cinturão. A gente precisa ver um pouco dele com esse cinturão, como ele vai se comportar. Tirar o título dele com menos de um mês é uma decisão totalmente equivocada, porque
os fãs já cansaram um pouco do Cody Rhodes como campeão mundial, e o Cody ele já está tão elevado a ponto dele não precisar mais desse título. Ele pode tranquilamente rivalizar com o CM Punk sem o título em jogo. Ou talvez fazer uma triple threat entre o CM Punk, o Cody Rhodes e o Sami Zayn no SummerSlam, com o Sami Zayn novamente saindo como vencedor. Eu espero, sinceramente, que a WWE não tire esse título do Sami Zayn agora e que eventualmente lá na frente eles tirem o título, mas não deem de volta para o Cody Rhodes, que eles possam dar esse título para outro lutador, talvez para o próprio CM Punk. Soa como uma decisão muito ruim e eu espero que eles não cometam esse erro. Como eu disse, essa é uma notícia que tem circulado nas redes sociais e nada muito oficial, né? A gente não tem nenhuma confirmação de que isso vai de fato acontecer, mas só de fato de existir essa especulação gera uma preocupação. Espero que a WWE não cometa esse erro. Vamos esperar ao longo das semanas se a gente tiver alguma novidade, o desenrolar dessa rivalidade e de fato o Sami vier a perder esse título, aí eu faço um vídeo aqui esculhambando, descascando a WWE, porque não consigo imaginar que eles vão cometer esse equívoco. Mas é isso, então, foram comentários rápidos a respeito de algumas informações, algumas notícias que têm circulado aí na WWE nesses últimos dias. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, ajude o canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. A gente precisa desse empurrão do nosso público, da nossa comunidade de luta livre, então o apoio de cada um é muito importante. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu!